Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 16. E nós vamos ver alguns versículos apenas, do versículo 13 até o versículo 17. Nós vamos estudar um pouco esse texto aqui e aprender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Abre, por favor. Nesse texto aqui nós temos uma pergunta de Jesus, que é uma pergunta muito importante, onde ele chega para os seus discípulos e ele pergunta para os seus discípulos quem dizem que ele era. O que as pessoas estavam falando a respeito dele? E o tema dessa mensagem que eu quero colocar aqui hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus se preocupava com isso e Jesus, ele quer saber ainda hoje o que nós pensamos a respeito de Jesus. Naquela época, as pessoas pensavam muitas coisas a respeito de Jesus. Tinham aqueles que vinham com vários pensamentos, que nós vamos ver no texto aqui, que nós vamos ler daqui a pouco. E tinham aqueles que falavam coisas até pesadas a respeito de Jesus, como, por exemplo, um fato quando os fariseus chegam e falam assim: ele expulsa esses demônios pelo poder do maioral, de Beelzebu, que ele está expulsando pelo nome de Satanás e tal, falando coisas terríveis sobre Jesus, mas tinham aqueles também que falavam coisas até um tanto quanto agradáveis, um pouco agradáveis sobre Jesus. Hoje nós temos uma situação bastante parecida com o que acontecia naquela época. Nós olhamos para a sociedade hoje, e talvez até mesmo dentro das igrejas, mas principalmente aí fora, e nós vemos que as pessoas têm pensamentos a respeito de Jesus e pensam que sabem quem é Jesus. No entanto, quando elas vão expressar isso, nós vemos que elas estão um tanto quanto equivocadas quanto a quem realmente é Cristo. Se Jesus chegasse para essas pessoas hoje, se ele chegasse para mim hoje, se ele chegasse para você hoje e dissesse para você: quem você diz que eu sou? O que nós diríamos para Jesus? Será que nós sabemos realmente quem é Jesus? Hoje nós sabemos que é um culto especial, todos os cultos são, mas pela uma certa especificidade de estarmos aqui comemorando o aniversário do pastor João. E quando me convidaram, o que me foi dito, inclusive pelo pastor João, ele falou assim: cara, o que você gosta de falar? Eu falei: gosto de falar de Jesus. Ele falou: fala sobre Jesus, que você vai estar honrando a vida do meu pai através disso. E é sobre Jesus que eu quero falar hoje, para que nós entendamos e saibamos exatamente quem é Jesus. Se Jesus chegar para mim e você hoje perguntando isso, nós sabermos dizer exatamente quem é Jesus. Tem uma coisa que é muito importante no que diz respeito à palavra de Deus. Eu só consigo servir a Deus bem se eu conhecer o Deus que eu sirvo. Muitas vezes nós não conseguimos servir a Deus do modo como nós deveríamos, porque nós não temos conhecido o Deus que nós servimos. Porque nós não sabemos verdadeiramente quem é Jesus. E por isso nós ficamos tateando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes nós ficamos tateando e tentando servir a Deus do nosso modo, quando na verdade, a partir do momento que eu sei quem é o Deus que eu sirvo, que eu conheço profundamente Jesus, que eu sei quem é o Cristo, o nosso Salvador, eu consigo servi-lo muito melhor do que talvez eu esteja servindo Ele hoje. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o texto aqui. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos analisar esse texto aqui. Quando Jesus faz essa pergunta aqui, eu creio que vocês concordam comigo, Jesus já conhecia o coração daquelas pessoas. Nós temos vários exemplos na Bíblia, como por exemplo o caso de Natanael, que chega para Jesus e Jesus fala para ele: vejo que você realmente é um homem santo, que você realmente é um homem justo. No entanto, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael fala assim: nossa, verdadeiramente você... E Jesus fala para ele: então, porque você me viu lá debaixo porque eu te vi debaixo da figueira e te falei isso, agora você crê? Jesus demonstrando para Natanael que ele conhecia e ele tinha visto Natanael lá embaixo da figueira. Nós temos, por exemplo, João capítulo 6, versículo 64, que vem falando para nós que Jesus, vendo aqueles que estavam com ele, sabia quem seriam aqueles que trairiam ele, aqueles que se afastariam. Quando Jesus faz essa pergunta, nós já temos o entendimento de que Jesus sabia a resposta.
Jesus, ele entendia e ele conhecia o coração dos homens. Quando ele via os fariseus, quando ele olhava para os seus próprios discípulos, para os apóstolos, Jesus sabia. No momento da ceia, nós vemos Jesus falando e revelando de maneira antecipada quem o trairia, quando ele diz que aquele que metesse a mão no prato ali, que fosse pegar do pão, seria aquele que o trairia. E ele fala, Judas, vai, faça o que tem de fazer. Jesus sabia. Então, por que Jesus faz essa pergunta, se Jesus já sabia? Por que ele diz, quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Por que Jesus faz isso? Primeira coisa, Jesus estava instigando os seus discípulos, e ele faz essa pergunta para os 12, para ver qual era o entendimento, o que eles pensavam a respeito dele. A intenção de Jesus não era simplesmente saber o que os outros pensavam dele. Jesus queria ver que eles, aqueles que estavam com ele, professando e dizendo de maneira clara o que eles pensavam a respeito dele. Jesus também sabia o que eles pensavam? Jesus sabia, mas Jesus queria que eles professassem isso. Jesus queria que eles declarassem isso. Jesus queria que eles falassem isso. Jesus faz isso porque ele também quer que tanto aqueles quanto nós hoje façamos isso. Nós precisamos declarar e professar quem é Cristo nas nossas vidas e quem nós cremos ser o Filho do Homem. Nós não podemos nos calar e ficarmos apáticos diante da sociedade, diante de qualquer situação, sem declararmos e dizermos quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você. Nós não podemos. Quando ele usa a expressão e ele fala de maneira interessante, uma questão que é muito interessante é que quando ele fala para Pedro assim, quem diz ser o Filho do Homem? Está vendo que ele está usando na terceira pessoa? E aqui Pedro, ele toma a palavra e fala, tomando o lugar no nome de todos, e quando ele fala isso daqui, nós vemos que Pedro imediatamente entende. Quando ele fala assim, quem diz ser o Filho do Homem? Pedro não fala assim, mas quem que é o Filho do Homem? Lembrando que várias vezes Jesus contou parábolas e eles não entendiam o que estava sendo dito. Parábolas muito claras, coisas muito claras. E nessa ocasião, quando Jesus fala, quem diz ser o Filho do Homem? Eles entendem de imediato que Jesus estava falando dele. Que esse aqui era o Jesus, que esse Filho do Homem era o próprio Jesus. Por que Pedro entende isso? Não precisa abrir a sua Bíblia aí, mas quando a Bíblia fala de Filho do Homem, na Bíblia nós encontramos essa expressão para dois sentidos. Quando nós vamos para Jeremias, por exemplo, nós vemos Jeremias sendo tratado como o Filho do Homem. A gente fala, Jeremias, você é o Filho do Homem. E ali, o sentido que a Bíblia traz para Jeremias ali, é que ele era um homem mesmo, carnal, ao ponto de ser um homem pecador, um homem falho. É o Filho do Homem, um cara que nasceu de mulher, normal. No entanto, quando Jesus é chamado de Filho do Homem, e nós vemos ele mesmo se auto-intitulando Filho do Homem, nós vemos outros falando que ele era o Filho do Homem, o que vem na cabeça, tanto de Pedro quanto daqueles que estão ao seu redor, é um texto que está lá em Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Olha o que diz esse texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quando ele fala, eu sou filho do homem, o que vem na mente de Pedro, para que ele faça essa declaração que nós vamos ver daqui a pouco, é justamente esse texto. Porque quando nós vemos falando de filho do homem em outras partes da Bíblia, está se referindo a um homem comum. Mas quando nós falamos de Jesus, o Filho do Homem, está falando que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem domínio e honra, e o reino em todos os povos, e o seu reino é eterno. Lembrando que antes aqui, Daniel está tendo a visão daqueles 4 reinos. E o último reino é o reino messiânico, é o reino de Cristo, que é um reino eterno. Todos os outros caem, mas o de Cristo permanece para sempre. Quando Jesus pergunta, e Pedro entende de maneira clara, e vem trazendo uma resposta para Jesus, é isso aqui que ele está falando. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia, a Bíblia nos dizendo que Jesus é o Filho do Homem, é esse texto que você tem que se lembrar. É desse texto, Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14. É desse texto que você tem que se lembrar, que a Bíblia está falando do Filho do Homem, mostrando para nós o aspecto divino de Cristo. Quando ele diz, eu sou filho do homem, ele está falando que ele não é simplesmente filho de um homem qualquer. Ele tem o aspecto de filho do homem, como Daniel viu, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Pedro consegue entender isso. Quando Pedro vê essa situação, ele consegue entender, e aí nós vemos a resposta. Porque ele pergunta, e aí no versículo 14, não fecha sua Bíblia não, olha aí. E eles respondem, e olha o que eles dizem. Eles dizem assim,
Olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias. Outros Jeremias. Ou algum dos profetas. João Batista. Primeiro eles falam assim, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Em Mateus capítulo 14, versículo 1, nós vamos ver Herodes falando a seguinte frase, olha o que ele diz. Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Quando chega até Herodes o que Jesus está fazendo, e aí João Batista já havia morrido, Herodes então fala e lança essa ideia de que aquele seria João Batista que teria ressuscitado, e estaria ali fazendo aqueles milagres. Os herodianos, e as pessoas do povo que começam a ouvir isso, eles começam a olhar para Jesus não como o Salvador, como o Messias, aquele que era o Rei dos Reis, aquele que Pedro declara ser, tendo em mente o que está escrito lá em Daniel. Mas grande parte da população olhava para ele pensando e acreditando nisso, nessa falácia, nessa mentira que o próprio Herodes havia disseminado pelo reino. Dizendo, não, esse cara aí não é o Messias, esse cara não é o Jesus, esse cara é João Batista, que ressuscitou, e está aí fazendo esses sinais, e a notícia se espalhou. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. O que nós sabemos sobre Jesus? É o que o povo diz? É o que os outros dizem? É o que os Herodes da vida aí têm dito para nós? O que nós sabemos sobre Jesus? É o que inventam sobre ele de forma irresponsável? Ou será que nós realmente conhecemos Jesus de forma experiencial e por estudar a palavra de Deus, a Bíblia? A segunda resposta é que ele era Elias. Elias ele era reputado como o maior profeta, um dos maiores profetas que já haviam existido. Ao ponto de que nós sabemos que Elias não morreu, a Bíblia diz isso, e existia dentro da cultura judaica o entendimento de que Jesus voltaria, que Elias voltaria, e nós vemos até textos do Antigo Testamento, como Malaquias, capítulo 4, verso 5, que fala de Elias como um precursor do Messias, e ali eles olham para Jesus e começam a falar que ele era assim, que ele não era o Messias, que ele era Elias, que havia voltado como um precursor. É interessante, quando nós vamos estudar isso aqui historicamente, nós vemos alguns historiadores falarem que muitos, de início, quando olhavam para Cristo, falavam assim, não, esse aí realmente é o Messias, se encaixa. No entanto, por causa da pressão das autoridades, por medo das autoridades, e por causa do que era dito, falando, não, ele pode ser o Elias, eles começam então a recuar e dizer, sabe, realmente deve ser Elias mesmo. E eles começam a recuar e deixam de crer que ele é o Messias e passam então a propagar que ele seria o Elias e que o Messias ainda viria. Talvez naquela geração eles criam que viria, que o Jesus seria o Elias que estava vindo como precursor, mas eles deixavam de crer. E aí, mais uma vez, mais uma reflexão para nós. Nós estamos inseridos numa sociedade que, mais do que nunca, hoje tem nos pressionado a não falarmos sobre esse Jesus e sobre quem Jesus é nas universidades, nas escolas, nas faculdades, aí, nos trabalhos. Tem sido proibido falar sobre Jesus. Será que nós também não temos sido intimidados, assim como eles foram, ao ponto de nós não termos coragem de professar e falar quem é Cristo para as pessoas, assim como aconteceu aqui, dizendo, muitos diziam, ele é o Elias. Até criam, mas devido à pressão das autoridades, não, é melhor a gente crer que senão nós vamos morrer, vai acontecer alguma coisa. Não podemos. Outros diziam, não, ele é Jeremias. Alguns judeus acreditavam que Jeremias retornaria. Isso com base em alguns livros que nós consideramos para nós, evangélicos, são livros apócrifos ou deuterocanônicos, porque a Igreja Católica adota alguns desses livros, como por exemplo, 2 Macabeus, capítulo 2, verso 1, 12, que trazia narrativas falando e que algumas coisas que eram disseminadas acerca de que talvez Jeremias retornaria e Jeremias viria novamente. E aí, por causa disso, eles olhavam para Jesus e diziam, esse aí é o Jeremias, que ficou de voltar e que retornaria. Então é isso aí, ó. Existem outros livros falando, ao invés de crerem nos profetas, ao invés de crerem em Moisés e nos profetas, os genuínos profetas, eles criam em outros livros, outros escritos que falavam e eles olhavam para Jesus e não identificavam Jesus. Eles olhavam e falavam, não, pode ser Jeremias. E isso talvez aconteça conosco também. Nós temos convicção de quem é Jesus, mas talvez surja uma matéria, olha para você ver, que interessante. E em 2012, depois em 2016, a Veja publicou uma matéria com o título seguinte, Papiro do século IV faz referência à esposa de Jesus. Pedaço de papiro do século IV, que seria fragmento de um evangelho apócrifo, traz pela primeira vez um trecho que faz referência direta à esposa de Jesus. E aí?
Será que nós estamos fundamentados na palavra de Deus de tal forma e sabemos realmente quem é Cristo, que nós podemos ouvir tipos de notícias como essas por revistas, ver livros, grandes autores escrevendo coisas a respeito de Jesus, e ainda assim nós nos mantemos convictos? Ou será que uma notícia como essa é capaz de abalar a sua fé e fazer com que você não tenha mais convicção de quem é Cristo na sua vida? Será que nós conhecemos Cristo verdadeiramente? Ou será que uma notícia como essa gera dúvida no seu coração? Para começar, esse papiro aqui é do século IV, 400 anos depois. Uma das principais características para se considerar um texto histórico realmente verdadeiro é a sua proximidade com o fato histórico. E aqui ele já está muito distante do fato histórico, sendo que nós temos os evangelhos e toda a Bíblia, todos os outros livros da Bíblia são muito mais próximos do que esses livros aqui, que estão há 400 anos, esse evangelho apócrifo. Mas existem pessoas que não têm essa convicção, e ao olharem falam assim, cara, velho, é capaz que a Bíblia foi escrita por homens. Olha, já tem um outro escrito do século IV que está falando que ele teve até esposa, e a Bíblia fala que não teve. Como está a nossa convicção, ao ponto de você ler isso e você simplesmente falar assim, e daí? A palavra de Deus está aqui, e ela me afirma isso, e eu creio nisso simplesmente. Mas para que haja isso em meu coração, eu preciso saber quem é Jesus. Eu não posso saber quem é Jesus somente de ouvir falar. Eu não posso me sentir intimidado pelos que estão lá fora e que talvez gerem algum tipo de intimidação contra mim, para que eu não professe a minha fé e fale quem é o Cristo que eu creio. Eu preciso estar convicto da minha fé, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso saber o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, para que quando vierem coisas como essas, para que quando pressões como essas vierem, eu esteja convicto. Eu não abra mão daquilo que eu creio. Eu tenho a certeza de quem é o meu Salvador e que Ele vive. Eu preciso ter essa convicção. Outros diziam, ele é algum dos profetas. É interessante que, estudando esse texto, você vê que alguns narradores dizem que os judeus estavam absurdamente impressionados com os milagres que Jesus operava. Ao ponto de que eles não admitiam que Jesus era o Messias, mas eles não tinham como negar, então eles tinham que admitir e falar assim, ele pode até não ser o Messias, mas ele é algum dos profetas. Eles achavam Jesus um cara até legal, um homem extraordinário. Eles só não conseguiam entender que Jesus não era apenas um cara legal, não era apenas um homem extraordinário, Jesus era o próprio Deus, ele era o Messias esperado, o Rei dos Reis. E o que acontece é que existem muitas pessoas, talvez até dentro das igrejas e aí fora, que até acham Jesus um cara legal. Jesus é um cara bacana, é um cara legal, foi um cara que pregou o amor. Nossa, Jesus. Mas não é só isso, Jesus não é apenas um cara legal, Jesus não é apenas um homem extraordinário. O mundo está cheio de homens extraordinários. O mundo está cheio de pessoas legais, mas o mundo só teve um Cristo. Que morreu por mim e que morreu por você. Eu não tenho que achar Jesus um cara legal. Não, ele foi um grande profeta. Ele foi. Não basta apenas achar que Jesus é um cara extraordinário, legal, é preciso entender que ele é o próprio Deus. Eu preciso entender que ele é o próprio Deus. Eu não posso achar ele apenas um cara extraordinário. O texto continua e no verso 15 e 16... diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, essa frase aqui, ela é uma declaração profundamente teológica. Ele está fazendo uma declaração que depois nós vamos ver que foi revelado pelo próprio Deus para ele. E quando ele diz, tu és o Cristo. E aqui Pedro, quando ele toma a palavra, ele era um cara mais afoito, nós conhecemos bem o temperamento de Pedro ao lermos as Escrituras, ele toma a palavra e ele não fala em nome próprio apenas, ele está falando em nome dos 12. Ele está falando, esse aqui, o Senhor é o Cristo. No grego, esse o aqui é um artigo definido, assim como nós temos no português. No entanto, a força dele é muito maior do que a nossa, porque ele significa exclusividade quando ele fala, você é o único.
O Senhor é o Cristo, o Senhor é o único. E o que era ser o Cristo? O Cristo era ser o ungido de Deus. O Messias, ele sabia que ele era o Messias. Jesus, ele era o esperado rei escatológico, profetizado no Antigo Testamento. Pedro entendia quando ele diz isso, ele está falando assim, você é aquele rei que todo o Antigo Testamento fala para nós, que todas as escrituras profetizam a seu respeito, o rei escatológico, o esperado, que viria para libertar o povo. O Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o Messias. E ele fala, o Filho. Mais uma vez o artigo, o. E aqui quando ele fala o Filho, nós temos que nos lembrar que ele é o Filho unigênito de Deus. O único Filho de Deus. No entanto, após a sua morte e ressurreição, ele se torna, como diz em Apocalipse capítulo 1, verso 5, o primogênito de Deus. Porque por meio dele, lá em João capítulo 1, verso 12, diz que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aquele que era o unigênito, e Pedro declara, você é o filho, você é o único, você é o unigênito de Deus. Mas ele morre na cruz, e ele deixa de ser o único, e passa a ser o primeiro de muitos, que somos eu e você que estamos aqui assentados hoje. Esse é o nosso Jesus. É esse. E o texto continua e diz, o Filho do Deus vivo. É interessante que essa palavra Deus, tanto no hebraico quanto no grego, ela era uma palavra comum, utilizada não somente para o nosso Deus. Quando você lê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, por exemplo, Elohim, lá em Gênesis, quando fala Elohim, Elohim era usado tanto para Deus, o nosso Deus real, verdadeiro, e ali o Elohim, a palavra M no final, ali aquele Mzinho, ele é o sufixo que indica para nós, está no plural. Que inclusive nós conhecemos na teologia como o plural majestático, porque ali toda a frase está no singular, mas o nome de Deus está no plural, como se fosse deuses, mostrando para nós o quanto ele é grandioso, o quanto ele é poderoso, e até nos dando a indicação da trindade, do poder de Deus e tudo mais. No grego é a mesma coisa, quando ele fala Deus, é uma palavra comum, que era usado tanto para o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, mas também para outros deuses. Um exemplo, por exemplo, quando a Bíblia nos fala lá dos 10 mandamentos, e fala, não terá outros deuses diante de ti, a palavra ali também é Elohim, é a mesma palavra. No entanto, o povo judeu, quando ele ia se referir, utilizar o termo Deus, ele sempre trazia a palavra vivo. Por quê? Porque quando eles diziam Deus vivo, eles estavam distinguindo o Deus de Israel de todos os outros falsos deuses, porque somente o Deus de Israel é um Deus vivo, o resto era madeira, pedra, somente isso. Falsos deuses, mas o Deus de Israel era o Deus vivo, a quem nós servimos, é o único e verdadeiro Deus, aquele que nos enviou Cristo. O seu único filho para morrer por nós, e ele diz, você é o filho do Deus vivo, você é o filho do único Deus, a declaração de que ele era sim o filho de Deus. Na Bíblia nós vemos essa declaração feita pelo próprio Satanás, inclusive. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus lá em Gadara, e aí o endemoniado gadareno vem, e o próprio Satanás declarando, ó Jesus, filho do Deus vivo, por que vieste nos importunar fora de tempo? Segundo ele, o tempo de Jesus importunar é na parousia, quando Jesus voltar, eles não poderiam ser importunados naquele momento ali. Ele vem, mas o próprio Satanás tem consciência de quem é Cristo, e às vezes nós não temos. Às vezes nós não temos essa consciência clara e plena. Deixa eu trazer algumas aplicações com relação a tudo isso daqui. Todos estes aqui, eles não entenderam quem era Jesus. Que a Bíblia nos fala, os apóstolos aqui, eles falam, os discípulos, eles dizem assim, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, Jeremias, outros os profetas, alguns dos profetas. Todos esses que tinham esse tipo de entendimento a respeito de Jesus, por não saberem quem Jesus realmente era, não usufruíram daquilo que Deus tem de melhor para a vida do ser humano, que é a vida eterna, porque só Jesus pode nos dar a vida eterna. Isso é sério, porque se você não entende quem realmente é Jesus na sua vida, você será privado desse grande privilégio de se receber dele a vida eterna. Se nós não compreendemos quem é Cristo, nós seremos privados disso, desse privilégio, dessa maior alegria. Outro fato. O fato das pessoas não saberem quem realmente era Jesus, fazia com que elas não dessem a Jesus o devido valor e honra que ele merecia. Quando você olha para Jesus e fala, ele é mais um dos profetas. Ele é João Batista que veio.
ele é Jeremias, ou ele é Elias, ou você não tem um entendimento correto de quem é Cristo realmente, do que a Bíblia diz a respeito de Jesus, você não dá a ele a devida honra, a importância que ele merece. E é por isso que nós vemos muitas pessoas trocando Cristo pela internet, por filmes, pelo sexo, pelas drogas, por relacionamentos, ao invés de entenderem quem é Cristo e não trocar Cristo por nada, e não permitir que nada ocupe o lugar de Cristo na sua vida. Se você entende quem é Cristo, você não permite que isso aconteça. Se você sabe quem foi aquele que foi o seu Redentor, que morreu na cruz por você, você não abre mão. Você dá o devido valor. Você dá a devida honra a Ele. Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Outro aspecto. Um outro problema que fazia com que eles não entendessem quem realmente era Jesus, é porque eles tinham expectativas erradas acerca de Cristo. O povo judeu esperava Jesus, e esperava o Messias, não como se fosse o Messias que veio para eles. Eles esperavam um Messias que fosse um libertador político, que fosse vir guerrear contra Roma, libertar eles do Império Romano e estabelecer um reino, e aí então eles seriam o novo império estabelecido, o Império Judeu. Esse era o entendimento que eles tinham. Eles não conseguiram entender, eles não compreenderam as profecias do servo sofredor, que implantaria um reino espiritual e que morreria pelos pecados deles. Eles queriam um rei vencedor, que daria riquezas para eles, para que eles reinassem aqui nessa terra. Mas não foi para isso que Cristo veio. Nós também precisamos entender isso hoje. Eu e você precisamos entender, Jesus não morreu na cruz para nos dar posses, para nos dar riquezas, para nos dar coisas materiais. Ele pode até nos dar. Mas não foi para isso. Ele nos dá por graça, misericórdia, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, mas não foi para isso. E se nós olhamos para Cristo com essa expectativa, nós estamos olhando para um outro Cristo, que não é o Cristo que morreu na cruz por mim e por você. O Cristo que morreu na cruz, morreu para estabelecer um reino espiritual, para nos salvar e nos levar para morar com Ele na eternidade. Mude a sua expectativa, se a sua expectativa não tem sido essa, porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa esperança está no que é eterno. Assim nos diz Paulo, praticamente em todas as suas cartas, principalmente em Colossenses, a carta cristocêntrica. Nós precisamos pensar mais em Jesus, estudar mais sobre Jesus e buscar mais a revelação de Deus para as nossas vidas. Versículo 17, e nós já vamos encerrar. Então, Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação, o conhecimento de quem é Jesus, deve vir de Deus. E somente em Deus nós encontramos a revelação de quem é Jesus. E como eu encontro essa revelação hoje? Na palavra. A palavra de Deus está recheada da revelação de Deus para mim e para você, de quem é Cristo, de quem é Jesus, para que nós tenhamos convicção. E se um dia Jesus chegar para mim e para você e falar assim: quem dizem que eu sou? Jesus talvez não fará isso, mas as pessoas aí fora todos os dias nos questionam: quem é esse Jesus que você prega? Para encerrar, eu quero te falar um pouco do que a Bíblia diz sobre quem é Jesus. Olha aqui, a Bíblia diz que Jesus é autor de eterna salvação, Hebreus 5:9, autor da vida, Atos 3:15, apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, o amém, Apocalipse 3:14, advogado, 1 João 2:1, a ressurreição e a vida, João 11:25, alfa, ômega, o princípio e o fim, o que era e que há de vir, o todo-poderoso, Apocalipse 1:8, autor da salvação, Hebreus 2:10, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, bom pastor, João 10:11, braço do Senhor, Isaías 51:9, cabeça da igreja, Efésios 1:22, líder e governador dos povos, Isaías 55:4, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías 9:6, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, Criador, João 1:3, desejado de todas as nações, Ageu 2:7, Deus bendito, Romanos 9:5, Deus forte, Isaías 9:6, Deus unigênito, revelação visível do Pai, João 1:18, Deus, Isaías 43, Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14, o grande eu sou, João
8:58, filho amado do Pai, Mateus 12:18, filho de Davi, Mateus 1:1, filho de Deus, Mateus 2:15, filho do Altíssimo, Lucas 1:32, filho do homem, Mateus 8:20, Daniel 7:13, filho do Deus bendito, Marcos 14:61, glória do Senhor, Isaías 45, grande sumo sacerdote, Hebreus 4:14, guia, Mateus capítulo 2, verso 6, herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1:2, homem de dores, Isaías 53:3, imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4, justiça nossa, Jeremias 23:6, justo, Atos 7:52, leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, juiz, legislador e Senhor, Isaías 33:22, libertador, Romanos 11:26, rosa de Saron, lírio dos vales, Cânticos 2:1, luz do mundo, João 8:12, fiel e justo para perdoar os nossos pecados, João 1:9, mediador, 1 Timóteo 2:5, mensageiro da aliança, Malaquias 3:1, Messias, Daniel 9:25, Nazarenos, Mateus 2:23, nossa Páscoa, 1 Coríntios 5:7, o escolhido de Deus, Isaías 42:1, o primeiro e último, Apocalipse 1:17, pão da vida, João 6:35, pastor e bispo das almas, 1 Pedro 2:25, pedra angular, Salmo 118:22, poderoso de Jacó, Isaías 60:16, poderoso Salvador, Lucas 1:69, nosso precursor, Hebreus 6:20, primogênito, Apocalipse 1:5, supremo pastor, 1 Pedro 5:4, princípio da criação de Deus, Apocalipse 3:14, raiz de Davi, Apocalipse 22:16, redentor, Jó capítulo 19:25, rei dos santos, Apocalipse 15:3, rei Zacarias 9:9, renovo, Isaías 4:2, resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22:16, rocha, 1 Coríntios 10:4, santo de Deus, Marcos 1:24, santo de Israel, Isaías 41:14, santo e justo, Atos 3:14, Senhor da glória, 1 Coríntios 2:8, Senhor de todos, Atos 10:36, Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo 6:15, soberano dos reis, Apocalipse 1:5, sol da justiça, Malaquias 4:2, testemunha fiel, Apocalipse 1:5, verbo de Deus, Apocalipse 19:13, João 1:1, o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, a videira verdadeira, João 15:1, a porta, João 10:9, o Cristo, o Filho de Deus, Mateus 16:16, o nosso Salvador, Mateus 1:21, Lucas 2:11, aquele diante quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Deus, Romanos capítulo 14, versículo 11, quem é esse Jesus? Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. É isso que a Bíblia diz a respeito dele. É isso que eu tenho que dizer lá fora a respeito dele. Ele não é apenas um homem extraordinário. Ele é tudo isso que a Bíblia diz dele. Você quer saber quem é Jesus? Está aqui. Coloque-se de pé. Quem está com a palavra, por favor? Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida com Deus. E não quero saber agora, não quero. Eu só quero te dizer uma coisa. Esse Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, está aqui hoje. Ele é onipresente e ele habita no meio do seu povo, mas ele também está em todos os lugares por meio da sua glória. Coloque sua vida diante dele agora e clame a ele. Fala com ele agora, peça para que você venha conhecê-lo verdadeiramente. Se você tem se sentido distante, não se desespere. Enquanto a vida há esperança e você está aqui hoje vivo e ele tem te dado esperança hoje. Ele tem te dado uma nova oportunidade de saber quem ele é. Ore aí no seu lugar. Clame ao Senhor. Hoje é domingo de ceia. E nada melhor do que num domingo de ceia para nós nos reconciliarmos com o nosso Salvador se nós estamos distantes dele. Senhor Jesus, eu te glorifico e eu peço a Ti que o Senhor derrame da Tua graça sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, nós sabemos quem Tu és, porque nós temos a revelação de Deus, assim como o Senhor Deus revelou a Pedro a Tua palavra, por meio da Tua palavra revelada, nós também podemos dizer e temos a convicção de quem Tu és, ó Deus.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Gere convicção nos nossos corações de quem tu és. Quando for perguntado a cada um de nós, quem é esse Jesus que você serve, que nós saibamos dizer a razão da nossa fé e declarar quem és tu, Senhor. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há nenhum outro além de ti. Não permita que haja entre nós visões equivocadas a respeito de ti, mas que haja em nosso coração convicção de quem o Senhor realmente é para as nossas vidas. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Podem sentar.